Paz do Senhor para todos, amém? Gostaria de trazer um assunto acerca ainda da liberdade. Mas antes eu gostaria de contar com vocês para curtir esse vídeo. Dê um like, um joinha, compartilhe esse vídeo. E eu espero também que aqueles que ainda não são inscritos, que façam a sua inscrição, não seja só ouvinte, mas se inscreva no meu canal, porque vocês receberão todas as notificações de cada vídeo que eu postar, tá certo? Vamos ao assunto. Afinal de contas, existe liberdade? Existe garantia de liberdade mesmo diante da Constituição Federal de 88, diante da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Será que temos realmente essa garantia? Mas o que é liberdade? Liberdade é o direito de agir segundo o livre-arbítrio, desde que não prejudique o outro. Pode alguém ser privado da sua liberdade a ponto de não ser lhe permitido mover-se à vontade? Apesar da Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, o inciso 4, inciso 6, inciso 9, inciso 15, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 19, está lá escrito a garantia de liberdade, mas será que nós temos liberdade? Há uma possibilidade de um cidadão se locomover da sua residência para outro lugar sem que lhe aconteça nada, sem que ele seja assaltado, sem que ele seja acidentado? Será que nós temos esse direito mesmo? Porque na teoria está lá na Constituição, mas na prática. Mas eu não quero entrar dentro desse detalhe. Eu quero falar acerca de um homem que eu admiro muito. Eu o conheci através dos seus canais no YouTube, é o professor Roque. Eu creio que ele é um grande professor de filosofia. E ele fala sobre liberdade. Ele diz o seguinte, eu quero falar hoje, isso é as palavras dele, sobre a filosofia da liberdade. Ele diz, quantos ou quais os tipos de liberdade? Eu quero trazer vários exemplos, diz ele, para que a gente possa comparar e entender as diferentes situações de liberdade. E o primeiro exemplo, ele dá um nome fictício, que é de João. Ele diz que João, ele pretende ir a Cuba, mas o nosso governo criou uma regra que proíbe que todos os brasileiros sejam impedidos de ir a Cuba. Ele disse, isso é apenas um exemplo, não está acontecendo. Eu não vou entrar em detalhe, porque quem quiser ver esse assunto dele, que é muito bom, detalhado, vá lá no YouTube e procure Liberdade com o professor Roque. Mas só para trazer à tona o que é que eu quero, ele diz que João, ele é livre na sua liberdade de escolha? Claro que não. Há um impedimento, e esse impedimento é a regra do governo que proíbe que brasileiros vá para Cuba. Depois ele disse que essa regra acabou. O governo mudou as regras. E ele dá outro nome para uma pessoa do sexo feminino agora, Maria, né? Como exemplo de que ela é uma recém-formada e ela, juntamente com todo o grupo de formandos, não quiseram dar uma festa, mas resolveram ir a Cuba. Todos agora têm a oportunidade, não há impedimento de ir a Cuba. Porém, Maria, ela não tem dinheiro para ir a Cuba. Ela não tem recursos financeiros. Aí ele pergunta, Maria é livre ou não para ir a Cuba? Alguns respondem que sim, outros que não. Eu não quero entrar em detalhes, isso é com ele. Estou apenas mostrando um impedimento e a outra falta de recurso que restringe a liberdade. Um terceiro exemplo, ele agora muda para Paulo, nome fictício, e diz que Paulo casou, está prestes a casar e está querendo construir uma casa, né? Aí ele procura um terreno bom, barato, e ele encontra esse terreno com um preço bem acessível. Ele compra esse terreno, mas por ele não conhecer, parece que a documentação, as escrituras desse terreno tinham um problema. Então, depois de um ano, ele perde esse terreno na justiça. Ou seja, Paulo ele não fez uma análise profunda
sobre o terreno, ele não conhecia nada sobre o terreno. Aí, a falta de informação prejudicou a escolha de Paulo, porque se Paulo tivesse conhecimento, informação, será que ele compraria esse terreno? Aí ele entra com outro exemplo ainda para complicar mais, ele diz que Paulo vai às eleições para eleger um candidato. Mas ele não tem nenhuma opção, ele não conhece ninguém, ele não sabe quem votar. Aí ele vai andando lá, né, para o setor que ele vai votar, ele encontra aquele santinho no chão. E lá tem o número do candidato, tem o nome, tudo, né, o cargo que ele deseja, né, exercer nas eleições. Aí Paulo vai lá, digita, mas ele não sabe nada daquele candidato. E aquele candidato possivelmente ganha as eleições, mas ele não sabia que aquele candidato ali era um corrupto. Então, mais uma vez, a falta de informação prejudicou também. Aí dá outro exemplo também como com Paulo. Ele diz que Paulo ele é um controlador de trilho. E ele está numa bifurcação e que na sua esquerda ele olha e vê uma pessoa caminhando sobre os trilhos. E na sua direita ele vê 4 pessoas caminhando sobre os trilhos. A pessoa vai ao longe, não tem como ele entrar em contato, não tem como ele ver quem é essas pessoas. Daí o trem vai chegando e ele só tem 2 opções. Ou joga o trem para a esquerda e mata uma pessoa, ou joga o trem para a direita e mata 4 pessoas. É claro que é melhor que morra um nessas condições, nessas circunstâncias, do que 4. Então ele joga o trem para a esquerda e uma pessoa morre, mas ele salva 4. Depois ele descobre que aquelas 4 pessoas que ele salvou eram 4 bandidos perigosos que haviam fugido da cadeia. E aquele que ele matou, aquela única pessoa que estava caminhando sobre os trilhos, era um funcionário da ferrovia que estava trabalhando ali. Se Paulo tivesse conhecimento, ele iria salvar 4 bandidos e matar um cidadão honesto, trabalhador? Veja bem, Paulo, por falta de conhecimento, ele não teve liberdade na sua escolha. Aí esse professor lhe diz que o impedimento, a falta de recursos financeiros, a falta de informação e o conhecimento prejudica a liberdade. Eu concordo com ele que a nossa liberdade ela é prejudicada por falta de alguns detalhes. Pode até ser impedida pelo governo, a gente quer ir, mas não pode porque alguma coisa impede. Agora a questão não é essa. Eu sei que a liberdade há alguns impedimentos e a própria Constituição diz no seu artigo 5º, inciso 4, que nós temos liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E eu já expliquei isso no outro vídeo. Porém, o que eu quero falar agora é que se o impedimento, a falta de recursos e a falta de informações e o conhecimento significa que eu não tenho liberdade. Porque, por exemplo, a Constituição, junto com o Código Penal Brasileiro, diz que é crime matar, é crime assaltar, é crime sequestrar, mas se eu quiser matar, eu até poderia, embora eu tenha que sofrer as consequências dos meus atos. Então, poder nem sempre significa dever. Eu posso, mas não devo. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho poder para fazer algo e não quero fazer esse algo, significa que eu não tenha poder? Se eu tenho liberdade para fazer alguma coisa, mas eu não quero fazer, significa que eu não tenho essa liberdade? Não, eu tenho liberdade, só que eu não quero colocar a minha liberdade em ação em determinadas situações ou circunstâncias.
Eu sei que ninguém nasce livre, se torna livre. Não é verdade? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se eu não exerço a minha liberdade, isso não significa que eu não tenha liberdade absoluta. Eu tenho sim liberdade absoluta para eu fazer o que eu quiser, porém eu não quero exercer essa liberdade. É a mesma coisa de dizer que Deus também, ele tem liberdade absoluta. Ele pode fazer o que ele quiser, porque Deus é onipotente. Onipotência significa poder total. Muita gente esquece que Deus é onipotente só porque ele pode fazer tudo o que quer. Mas esquece que a onipotência também é a pessoa que tem poder de fazer tudo o que quer, mas não faz. Deus tem sim poder para acabar com o mal, não tem? Mas por que o mal existe? Porque Deus não quer acabar com o mal ainda. Aí alguém pode dizer, então Deus não é bom, porque se ele conhece a existência do mal, se ele tem poder para acabar com o mal e não quer, então Deus não é bom. Deus é bom e muito bom. Porém, se Deus acabar com o mal, Deus teria que acabar com a humanidade, com esse mundo mal. E Deus quer dar oportunidade, quer dar uma chance a cada pessoa. Então, ainda Deus não quer acabar com o mal. Então, isso não significa que ele não tenha poder para acabar com o mal. Assim como também eu poderia até fazer um mal a alguém, mas eu não quero fazer. Por quê? Porque eu sou uma pessoa autônoma. No próximo vídeo eu vou colocar um assunto muito importante acerca da anomia, heteronomia e autonomia na vida de uma pessoa desde o nascimento. Vou fazer devagar. Primeiro da anomia, a fase da criança na anomia, a fase da criança na heteronomia e a fase da criança na autonomia, para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Então, mais uma vez eu peço, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscrevam ainda, eu peço encarecidamente que faça a sua inscrição, amém? Para não ficar muito curto, eu quero agradecer a todos vocês e espero que se houver alguma crítica construtiva, até destrutiva, mande para mim, faça comentário, tá certo? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.